Bem-vindo. O século XXI transformou muitas coisas, mas os problemas familiares parecem ter permanecido praticamente os mesmos. Ou será que não? Vamos explorar essa questão através da história de hoje. Kátia estava sentada em frente ao computador, mas seus pensamentos vagavam muito além da tela iluminada. O final do expediente e a iminente volta para casa não favoreciam nenhum tipo de produtividade. Ela movimentava o mouse distraidamente, refletindo sobre o momento exato em que ela e o marido haviam tomado o caminho errado. Na superfície, tudo parecia bem. Não brigavam, as finanças estavam equilibradas e tinham a própria casa. Mas o calor que preenchia os primeiros anos de casamento havia desaparecido silenciosamente. Eles ainda viviam sob o mesmo teto, mas de muitas maneiras existiam separados. Comiam em horários diferentes, circulavam em grupos sociais distintos e tinham interesses divergentes. Antes, conversavam por horas, faziam longas caminhadas e participavam de eventos culturais juntos. Nos últimos tempos, porém, tudo isso havia cessado. Suas conversas se resumiam a breves cumprimentos matinais e noturnos, rápidas trocas sobre contas e eventuais sugestões sobre o jantar. Ekaterina tentava envolver o marido em algo que pudessem fazer juntos. Uma vez convidou-o para a estreia de um filme, mas ele disse que estava ocupado. Em outra ocasião, sugeriu jantar fora, mas Kirill respondeu que estava cansado demais para sair. Mais recentemente, tentou convencê-lo a iniciar a reforma do apartamento, algo que já planejavam há algum tempo. Desta vez, pensou ela, poderiam finalmente fazer juntos. Kátia, não me importo. Comece e eu ajudarei, disse ele. Ela se encantou com a resposta. Imediatamente começou a escolher cores de tinta, papel de parede e novas cortinas. Procurava a opinião de Kirill, mas ele a desprezava com irritação. Que diferença faz para mim? Quase nunca estou em casa. Escolha o que quiser. E assim ela fez. Mas mesmo depois de tudo entregue, o marido não demonstrou nenhuma iniciativa, deixando Kátia cuidar da reforma inteira sozinha. A dor que isso causou foi tamanha que ela acabou confrontando-o, mas ele apenas deu de ombros. Kátia, você não é mais uma garotinha. Isto é a vida adulta. Para vivermos bem, eu tenho que trabalhar e muito. Caso contrário, você terá que sustentar tudo sozinha. É isso que você quer? Um marido desempregado que só te entretém porque você imaginou que eu esfriaria para você? Ela não tinha respostas. Tentara explicar seus sentimentos inúmeras vezes, mas Kirill sempre distorcia suas palavras, de modo que parecia que ele não era o culpado. Ela era. Na versão dele, ela era uma mulher impulsiva e imatura, que ainda não havia crescido. Chegou a se queixar aos pais dela, dizendo que haviam criado uma filha mimada. E depois, Kátia teve que ouvir suas longas lições, como se não tivesse 30 anos, mas apenas 18. Uma esposa deve ser compreensiva com o marido. Ele trabalha, cansa, precisa de descanso, apoio e boa comida. Não de reformas e histeria. Entenda isso, querida. Ou um dia você vai acordar divorciada e sozinha. Pressão vinha de todos os lados. A sogra também não entendia qual era o problema que Kátia mencionava. Oh, minha querida, não há motivo para se preocupar. Ele não conversa muito. E daí? O pai de Kirill não lembrava meu aniversário por 5 anos inteiros e nem se lembrava do nome dos meus pais. Então acredite, Kirill ainda é um marido muito decente e todos enfrentam dificuldades em algum momento, concluiu sua sogra. Ekaterina assentiu, aparentando concordância, mas por dentro uma raiva silenciosa fervilhava. Uma fúria impotente por não conseguir influenciar a situação de maneira alguma. Calma, respira, aconselhou a amiga. Você está passando pelo típico crise dos 3 anos. Quase todos os casais passam por isso. Seu marido simplesmente perdeu o interesse. Ela repetiu para Kátia, como se falasse com uma criança. Não há nada aqui que não possa ser resolvido. Você só precisa despertar o interesse dele de novo. Compre lingerie nova, mude o corte de cabelo, experimente uma cor diferente. Prepare um jantar romântico. Preciso mesmo te ensinar essas coisas, Kátia. O conselho parecia sensato e ela decidiu tentar. Numa noite recebeu Kirill vestindo uma delicada camisola e um hobby de seda. Na mesa,
dispunha seu prato favorito, champanhe e velas. Vai se deitar agora? Ele perguntou em vez de fazer um elogio. Batendo levemente em seu ombro, completou. Tudo bem. O que houve com a luz? A energia caiu? Deixa pra lá, você vai se deitar. Eu comerei e depois ainda vou trabalhar um pouco. Kir, eu queria jantar com você, disse ela surpresa e constrangida. Kátia, pra que todo esse teatro? Se estiver com fome, coma. Vamos pular essas encenações, certo? Estou exausto, não tenho energia e ainda tenho um relatório para entregar amanhã. Desde aquela noite, a camisola foi jogada no canto mais distante do armário e as velas foram descartadas de vez, para não lembrarem seu fracasso. E hoje, seu humor estava pior do que nunca. Ela mal via o marido, e agora ele ainda enviara mensagem dizendo que chegaria tarde e que não deveria esperá-lo. Caminhou para casa sem vontade, arrastando os pés, pensando em como poderia se distrair. Ela sabia que não conseguiria dormir sem Kirill, mas ao entrar no apartamento, percebeu imediatamente que ele estava em casa. E não apenas em casa, mas esperando por ela. Você voltou? Com fome? Ela apenas deu de ombros, mas se sentou à mesa. Saí mais cedo do trabalho hoje e quis te fazer feliz. Obrigada. Essa mudança repentina no comportamento dele a deixou perplexa, enquanto Kirill começava a falar sobre o trabalho, sobre assuntos diversos, até mencionando a mãe por algum motivo. Kátia tentou acompanhar, mas o choque era grande demais. Estive pensando nos últimos dias. Você tinha razão em algumas coisas. Nós realmente nos afastamos. Ela soltou uma risada curta e cética. É mesmo? Eu te entendo. Sim, tenho minhas falhas e me envergonho delas. Por isso decidi me redimir. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, um impresso com os bilhetes de um cruzeiro. Kir, o que é isso? Minha forma de pedir desculpas. Um cruzeiro romântico. Só você e eu. Você aceita? Um sorriso tímido tocou seus lábios. Ela assentiu. Precisa mesmo perguntar? É claro que eu aceito. Então comece a se preparar. Você tem uma semana. Para Kátia, aquela semana pareceu uma segunda lua de mel. O marido estava atencioso, gentil, interessado em cada detalhe da viagem. E quando finalmente embarcaram no navio, foi o próprio Kirill quem desfaz as malas com o maior cuidado. Esta noite vou te levar para um jantar romântico, anunciou ele, envolvendo os braços ao redor da esposa, que derreteu instantaneamente em seu abraço. Eu estarei lá, respondeu Kátia de forma brincalhona, passando o resto do dia se arrumando, querendo impressionar o homem que amava. Ele saiu da cabine dizendo que precisava resolver alguns assuntos de trabalho no deck enquanto ela terminava. Venho te buscar exatamente às 7. Quando ficou totalmente pronta, Kátia percebeu que Kirill ainda não havia voltado. Decidiu ligar para ele. Pegou o telefone, saiu para o corredor para verificar se ele estava vindo e discou o número. De repente, ouviu seu toque de chamada, vindo da cabine ao lado. Ela não podia estar enganada. Aquele toque não mudava havia mais de um ano. Cautelosa, aproximou-se da porta, fez uma pausa e ouviu. A Kátia está ligando, é hora de ir. Não gosto que você esteja passando tempo com ela. Nem eu, mas essa foi a sua ideia. Já se esqueceu? Uma voz dolorosamente familiar soltou um suspiro irritado. Não me esqueci, só me arrependo de não ter pensado em outra coisa. Este cruzeiro, você preso com ela num espaço apertado, tocando nela. Só de imaginar minha pele arrepia. Eu já quero jogá-la pela borda agora mesmo. Ei, não se precipite. Estamos seguindo o plano. Alguns dias de romance e depois vocês dois, por acaso, se esbarram no deck. Parece até que não fui eu quem inventou tudo isso. A gente se encontra, janta, coloca os comprimidos na bebida dela. Depois uma discussão e ela cai no mar. Agora me diga, você tem certeza de que ela não sabe nadar? Absoluta. Pode confiar. E quando a tirarem da água, eu já vou ser um viúvo com apartamento, carro e a conta poupança dela. Depois disso, ela pode conseguir outro apartamento pra gente. E então nos casamos e vivemos felizes para sempre. Kátia ouviu tudo em estado de choque. Não conseguia acreditar que as duas pessoas mais próximas a ela conspiravam para tirá-la do caminho. Reconheceu imediatamente a outra voz. A amiga que lhe sugerira comprar lingerie
mudar o cabelo, renovar o casamento. Agora tudo fazia sentido. As ligações menos frequentes, as desculpas para não se encontrarem. Ela estava dormindo com Kirill, e juntos planejavam tomar seus bens e seu dinheiro. E Kátia realmente possuía patrimônio. Antes do casamento, uma prima havia falecido e deixado tudo para ela. Mas como já tinha casa própria, pais que garantiam seu conforto e um emprego que lhe dava estabilidade, Kátia decidiu não gastar nada precipitadamente. Preferiu guardar tudo para o futuro. Kirill sabia disso, e até então ela acreditava que ele aprovava. Ou pelo menos, assim ela pensava. Ao voltar para a cabine, Kátia sentou-se na beira da cama, perdida em pensamentos. Desculpa, meu amor. Me distraí. Você está pronta? Ela apenas assentiu e se levantou. Sim, pronta. Vamos. Ela não temia aquele jantar. Sabia exatamente o que aconteceria depois. Por isso, permitiu-se, pela última vez, relaxar e fingir que tudo estava bem. Que seu marido a amava, que eram felizes, que tudo o que tinha ouvido não passava de fruto da imaginação. Aparentemente, sua amiga não tinha a mesma paciência. Naquela mesma noite, cruzaram-se no deck. Ah, eu nem sabia que vocês também estavam aqui. Que coincidência! Decidimos fugir um pouco da correria da cidade, respondeu Kátia com um leve sorriso. Isso mesmo, completou Kirill, animado demais. Estamos nos dando uma segunda lua de mel. Antes, Kátia talvez nem percebesse, mas agora viu claramente o canto dos lábios da amiga tremer, a maneira como ela apertou o celular com mais força. E o seu conselho ajudou muito, disse Kátia com voz doce. O Kirill adorou a lingerie. Você a provocou e ela caiu direitinho. Sim, sua amiga respondeu fingindo naturalidade. Fiquei até com medo de que tivesse piorado a situação com aquela dica. Mas se deu certo, melhor assim. Vamos ao bar? Kátia deu de ombros. Por que não? Ótimo, disse a amiga. Só esperem um pouquinho, vou me trocar. Kirill não estava na cabine, então Kátia rapidamente vestiu roupas confortáveis, pegou o celular para enviar uma mensagem ao marido, dizendo onde estaria e saiu para encontrar a amiga. No bar, observou cada movimento, cada gesto, cada expressão, muito mais do que jamais fizera. E não perdeu o momento exato em que a amiga escorregou alguma coisa dentro de seu copo. Ah, se eu não fosse casada, seduziria aquele gato ali, sussurrou Kátia, alto o suficiente, inclinando a cabeça em direção a um homem alto sentado próximo. A amiga virou-se para olhar. Nesse segundo, Kátia trocou rapidamente as bebidas. Depois de alguns minutos, sugeriu. Estou me sentindo meio tonta. Vamos dar uma volta? A amiga se levantou, já cambaleando levemente. Uau, você está bêbada. Precisa mesmo de ar fresco. O deck, como se o destino colaborasse, estava quase vazio. Apenas um casal admirava o mar, o vento e a linha distante do horizonte. As duas caminharam devagar. Kátia segurava a amiga pelo braço, percebendo como, a cada passo, seu equilíbrio piorava. Quer que eu te leve de volta para a sua cabine? Perguntou com aparente preocupação. Aposto que o Kir já está lá te esperando. Os olhos da mulher se arregalaram. Kátia apenas sorriu de lado. O quê? Surpresa por eu saber? Minha querida, vou te contar ainda mais. O próprio Kirill me falou sobre a sua crise de ciúmes e sobre o seu planinho. Você nem percebeu quando eu troquei os copos? Ele não teria dito isso, murmurou a amiga quase inaudível. É o que você pensa, mas ele me confessou tudo. Disse que foi um idiota por se envolver com você e que está esperando o momento certo para acabar tudo definitivamente. Vadia. Sua amiga tentou golpeá-la, mas Kátia foi mais rápida. Ela se afastou com agilidade e, com uma frieza quase glacial, assistiu enquanto a mulher, como em câmera lenta, tombava sobre o parapeito e desaparecia nas águas agitadas. Sem hesitar, Kátia deu o alarme, gritando que alguém havia caído ao mar. Correu pelo deck, chorando e implorando à tripulação que salvasse a amiga. Ela tinha bebido demais, se ofendeu, me atacou. Eu recuei sem pensar, e ela caiu, soluçava Kátia, todo o seu corpo tremendo. As câmeras de segurança, por sorte, confirmaram sua versão dos fatos. A amiga, felizmente, foi retirada da água viva e ilesa.
Quando Kirill chegou, em pânico, momentos depois, Katia inclinou-se para ele e sussurrou com firmeza: "Da próxima vez que vocês decidirem se livrar de mim, ou eu vou matar vocês, ou vou colocar vocês na cadeia." No primeiro porto, ela desembarcou do navio de cruzeiro e voltou para casa, onde imediatamente entrou com o pedido de divórcio. Com a ajuda de seus pais, Katia empacotou os pertences do marido. Ao conhecer toda a história, seus pais passaram longos minutos se desculpando por terem culpado a filha pelo afastamento de Kirill. Ele apareceu apenas uma vez para buscar as malas e não olhou nos olhos da esposa, nem compareceu ao divórcio, o que de certa forma foi um alívio. Katia não queria vê-lo. Mais tarde soube que ele havia deixado a cidade com a antiga amiga dela. Cerca de um ano depois, porém, Katia a avistou novamente na cidade. Amigos contaram que Kirill havia abandonado a mulher, ficando com todo o seu dinheiro e bens. A sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe nos comentários o que achou da história. Curtidas e inscrições dão asas ao nosso trabalho criativo. Tenha um dia maravilhoso.